Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, eu exorto a vocês, assistam esse vídeo até o final, compartilha esse vídeo também para as pessoas que não acreditam no Apocalipse, que não acreditam que o Apocalipse vai ser terrível, porque, meus queridos, o que esse jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado viu dentro do sonho profético é aterrorizante. Meu irmão, minha irmã, ele teve o mesmo sonho repetido 6 vezes em uma única noite. Ele vai relatar aqui para nós com riquezas de detalhes que vai te impactar. São 20 minutos, meus irmãos, 20 minutos de puro impacto. E quando você assiste, você vê ele falar, você quer saber o que vai acontecer no final, porque, gente, eu fiquei completamente arrepiado diante do relato desse jovem. Eu tenho certeza, você também vai ficar estremecido, porque o Apocalipse vai ser algo terrível. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora o relato desse jovem, porque eu tenho certeza, você vai ficar estremecido. Rapaz, vamos lá. No dia 10 eu tive um sonho, por 6 vezes o sonho se repetiu. E nesse sonho eu estava no meu ambiente de trabalho e tinha acontecido alguma catástrofe na Terra e eu não consigo me lembrar o que aconteceu exatamente. E eu saía do meu ambiente de trabalho e é como se a gente estivesse fugindo de alguma coisa. E a gente saía do meu ambiente de trabalho e eu ia para minha casa. E aí nesse momento a gente se comunicava entre a minha família, meus pais, meu irmão. E a gente se encontrava num lugar. E quando eu ia entrar no carro, eu olhava para minha mãe, que está aqui com vocês agora nesse momento. E eu olhava para ela e a gente sabia que estava começando. Que tudo que a gente vem falando nesses últimos dias era naquele momento que começava. E quando eu entrava nesse carro, é muito estranho, porque é como se a gente ficasse ali meses dentro daquele carro, só que fugindo. E passavam-se ali quase 5, 6 meses a gente dentro daquele carro e ninguém descia, ninguém falava nada. E passava-se meses dentro daquele carro ali, a gente andando e dirigindo sem parar. E eu sentia a sensação de estar passando meses e tudo bem, num certo momento eu durmo e acordo em outro ambiente. Quando eu acordo nesse segundo momento, eu tô embaixo da terra, próximo a São Paulo ali, onde fica ali os metrôs, os trem, que tem as partes elevadas. E nesse momento que eu tô ali em São Paulo, eu sei que é São Paulo, eu consigo ver algumas placas, algumas pinturas em parede, embaixo dos muros, nas paredes. E eu vejo que o trilho onde passa o metrô, o trem ali, não sei dizer exatamente o que passa ali, ele tá com uma parte quebrada, como se o trem tivesse descarrilhado, tivesse quebrado aquela parte ali, ou algum terremoto, alguma coisa tivesse destruído. E em cima desse trilho há 2 filas, tanto de um lado do trilho como do outro lado, que é o trem que vai e o trem que volta. Filas enormes de pessoas enfileiradas, e essas pessoas elas estão mórbidas, elas não falam, elas não têm expressão forte, elas não têm nada. E essas pessoas elas estão se chegando onde está quebrado esse trilho, tanto de um lado como do outro, e elas se jogam no chão. E eu vejo isso tudo de baixo, como se eu estivesse debaixo do asfalto e o asfalto estivesse transparente. E eu conseguia ver tudo. E as pessoas se jogam no chão e elas se quebram inteira, elas se machucam, elas quebram a perna, quebram o pescoço, quebram o braço, elas ficam totalmente ali despedaçadas, sangram um pouco, só que para. E aí a pessoa ela simplesmente se levanta, coloca o braço no lugar, a perna, que muitas vezes fratura exposta no lugar, e sai andando como se nada tivesse acontecido. E isso se repete com diversas pessoas, pessoas conhecidas, pessoas que são clientes da onde eu trabalho, pessoas do vínculo familiar que não acreditam em nada das coisas que têm sido faladas. E é uma coisa que na hora eu fico muito aterrorizado com aquilo. E mesmo embaixo da terra, sabendo que estou embaixo da terra, eu consigo sentir um mau cheiro terrível. Um cheiro como se eu estivesse sentindo o cheiro do pus enfiado na minha cara. E é uma coisa totalmente absurda. E tanto nesse trilho do trem como atrás de mim, nas casas, nos prédios em volta, eu consigo escutar o barulho das pessoas se jogando e se quebrando no chão. Só que eu só consigo ver essas pessoas que estão nesse trilho, que estão vindo nesse trilho e se jogando no chão. E num segundo momento eu durmo novamente. Quando eu acordo,
de novo. Deixa eu te perguntar, você dorme normalmente ou você tem a sensação de que o sonho para e começa outro lugar? É uma sensação de transição, exatamente. Certo, é como mas se... você já estava dormindo. Mas eu já estava dormindo. Certo. Todo momento eu não acordo do sonho, Sim. eu estou dentro do sonho, eu saio de um sonho para o outro. Certo. E aí, quando eu acordo novamente, está eu, a minha esposa e uma das minhas filhas só. Eu tenho 2 filhas. E a gente está no meio de uma cidade e tem uma avenida expressa em cima da gente e a gente está abaixo. E todos os carros estão parados, buzinando, as pessoas começam a correr desesperadas, começam a pegar suas coisas, correr dos seus carros e um barulho de buzina como se tivesse batido vários carros, barulho de acidente. E eu falo com a minha esposa, vamos subir aqui pra gente conseguir ver o que está acontecendo em cima, porque a gente estava embaixo dessa expressa e a gente não conseguia olhar para o céu direito. E aí quando a gente sobe através de uma escada que tinha na lateral assim de uma do pé da ponte assim, né, da expresso, a gente vê como se fosse o Sol. Eu não sei se é o Sol, se é algum planeta ou se é algo que vai se aproximar da Terra, e é como se ele lançasse raios na Terra. E não eram meteoros, porque todo mundo sabia que não era meteoro, e era muito específico, porque ele destruía carros, ele batia em coisas específicas como que estivesse atirando raios e bolas de fogo. E as pessoas desesperadas correndo, e os veículos parecia que não funcionava mais, as pessoas, ninguém estava dirigindo, nem moto, nem carro, nem nada, todas as pessoas estavam correndo, desesperada. E essa visão que você tem desse planeta, que você não sabe se é o Sol, se é o planeta, era maior? Era muito grande, eu conseguia movimentar a minha cabeça, tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu continuava olhando para o mesmo objeto no céu, de tamanho exorbitante. Tanto que no primeiro momento, quando eu contei um sonho, eu achei que era o Sol, que o Sol tinha se aproximado da Terra, mas realmente é muito estranho. Era muito grande. Qual é a cor que ele tinha? Era mais avermelhado, era um sol muito mais vermelho do que a gente está acostumado a ver. Certo. E a mesma coisa que aconteceu antes. Mais uma vez, como se eu dormisse ali dentro do próprio sonho, como se tivesse uma cena de transição. E quando eu acordo novamente, eu já não estou mais na Terra. Eu estou nas nuvens e eu não consigo me movimentar. E é como se eu estivesse com os meus ouvidos gigantes. E eu conseguia ouvir o som de tudo que estava acontecendo na Terra, de todas as pessoas, de tudo. E eu só escutava choro, as pessoas se debruçando no chão, se jogando no chão, e uma angústia, uma sensação de angústia que eu tinha na parte da frente do meu corpo, olhando para a Terra. Só que na parte das minhas costas eu tinha uma sensação de paz, como se ali eu tivesse sido arrebatado e eu tivesse vendo o que as pessoas estão passando na Terra no momento do arrebatamento. As pessoas desesperadas, acusando uma outra, e uma sensação de angústia como se não houvesse fim, como se fosse uma depressão que não tem limite. Uma coisa que eu nunca senti na minha vida, nunca tive sensação na minha vida parecida com isso. E era olhando para a Terra, eu escutava as pessoas falando nos Estados Unidos, na China, em outras línguas. Eu sabia que eram outras línguas, que as pessoas estavam ali chorando e falando o nome dos seus filhos, dos seus maridos, e falando por quê. As pessoas elas se acusavam uma outra, você, e as pessoas ficavam nisso repetidamente ali, e as pessoas, um desespero era tão grande que as pessoas se batiam nas paredes, as pessoas se jogavam no chão, as pessoas elas rolavam, choravam, elas arranhavam, elas faziam de tudo, mas nada tirava aquela sensação das pessoas. E um ranger de dentes, as pessoas gritando com um desespero que nunca foi sentido. Uma coisa totalmente diferente, como se realmente o Espírito Santo tivesse sido arrancado e as pessoas estivessem sentindo ali a depressão sem fim. E você sabia que você estava no céu? E eu sabia que eu estava no céu. E a minha mente, eu não precisava perguntar, eu tinha dúvidas sobre quem tinha sido arrebatado, o que estava acontecendo, sobre parentes meus que se foram ou não foram para o céu. Só que eu não chegava nem a ter consciência de perguntar, é como se a minha mente já soubesse. Como se a mente estivesse interligada com as coisas do céu, com as coisas de Deus, com os anjos, e eu tinha acesso a informações que Deus permitia. Algumas coisas que eu não tentava pensar, eu escutava um não na minha mente. Eu não escutava a voz de Deus, mas eu escutava um pensamento que vinha de Deus. Eu sabia que não era um pensamento, porque esse pensamento parecia que tinha uma voz diferente da minha. E eu sabia que tinham parentes meus que tinham ficado, e eu conseguia escutar o choro deles em ambientes que eu conheço, indo atrás até de familiares nossos que tinham sido arrebatados, e um desespero, e eles sabiam que tinham ficado. E ali no céu
Eu sabia que tinham parentes meus que estavam salvos. Sabe, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E Deus, ele me deu entendimento naquele momento. Eu comecei de pensar em alguma pessoa, Deus já me falava se eu podia saber ou não, e eu já tinha acesso àquela informação. Inclusive eu lembro até um momento onde estava minha mãe, estava meu irmão, estava meu pai, estava algumas pessoas, e a gente estava diante de uma televisão. Eu não sei onde é esse lugar, é algum ambiente onde vai estar várias pessoas, não tinha só familiares meus, tinha várias pessoas assistindo ali uma notícia, e alguma coisa ia acontecer depois de ter fugido, e naquele momento as pessoas iam ter a última oportunidade de se arrepender, porque Jesus estava voltando naquele momento. Muitas das vezes eu achei que Jesus ia voltar e a gente não ia ter mais oportunidade, mas Deus é misericordioso, e Ele vai dar a oportunidade, mas para aqueles que não estão aceitando o sistema. Porque naquele momento meu irmão teve a oportunidade de se arrepender, meu pai teve a oportunidade de se arrepender, e eu ficava em pé, eu olhava para minha mãe, a gente botava a mão no coração e é como se Deus confirmasse, é agora. Só que eu não vivia aquilo, é como se eu tivesse uma lembrança daquilo lá no céu, como se a minha mente tivesse acesso a essa informação, a esse momento que eu ia viver. E diversas informações, se tinham parentes meus no céu, quem eram esses parentes, muitos parentes eu não conheço, nunca vi, eu sabia que eles estavam salvos, sabia que eles estavam lá, mais de 50 pessoas, e eu não sabia, algumas pessoas eu conhecia, meu tio que faleceu, algumas pessoas que são parentes próximos que a gente conhece, que sabe que viviam uma vida com Cristo, eram tementes a Deus e foram salvos, mas algumas pessoas que estavam lá eu não sei quem era, mas eu sei que eram parentes meus, porque Deus falava para mim, são parentes seus, tem seu sangue, são sua descendência ali, quer dizer, você é descendência dessas pessoas. E eu ficava assim, mas pensava comigo, mas meu Deus, quem que é? E você assim, não, você só vai conhecer quando você estiver junto com eles. E a respeito dos pets, você também via, né? Eu vi os meus animais ali, um cachorro que eu tive na minha infância, e um cachorro que eu tive agora mais velho recentemente. E eles estavam lá vivendo junto com esses meus parentes e nos aguardando, nos esperando lá. Eles vivem livres, mas eles estão abaixo dessas pessoas que estão lá, os nossos parentes que estão lá no céu, nos aguardando também chegar o grande dia, o grande momento. Certo. E a respeito de quando você via as pessoas que tinham ficado, que você falou para mim que a cidade estava com as coisas lacradas, fechadas, inclusive as igrejas, e você via uma cena. A maioria dos lugares, templos, igrejas, seja de qualquer religião, estavam todos lacrados. Todos os lugares fechados, com coisas de prefeitura, com lacres de prefeitura. E num certo momento eu vejo a porta da minha igreja e estão ali um grupo de pessoas e uma pessoa está acusando a outra. Só que elas não falam o que elas estão acusando. Eu só escuto uma falando para a outra, você, e a outra fala para a outra, você. E fica um falando você, 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 você. E em um certo momento chega um homem forte e ele rompe o lacre da porta e levanta a porta. E quando ele abre a porta, dentro da igreja tem um monte de prateleira de mercado. Um monte de corredor, como se fosse de supermercado. Só que estão todas vazias. E chega alguém correndo, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, acabou tudo. E todas as prateleiras estão vazias, como se tivessem sido limpadas. Não tem nada, só as prateleiras de mercado vazias, dentro da igreja. E no primeiro momento a gente não entendia o que era, a gente ficou se perguntando. Inclusive minha mãe também teve sonhos parecidos com coisas similares relacionadas à prateleira dentro de igreja e a gente não entendeu o porquê. E Deus mostrou para mim no meu sonho mais uma vez uma prateleira de mercado dentro da igreja. E as pessoas estavam desesperadas ali naquele ambiente, como se tivesse acabado tudo. E era algo muito estranho. As pessoas elas se acusavam de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Era um medo, uma dor. As pessoas estavam simplesmente com uma depressão. É como se todas as pessoas na Terra tivessem ficado com depressão e elas fossem aceitar qualquer coisa que alguém falasse para ela que iria tirar um pouco daquela angústia. As pessoas vão aceitar. As pessoas que aceitaram as picadas, as coisas, elas vão aceitar qualquer coisa que o sistema falar, porque as pessoas elas vão estar totalmente alienadas, totalmente tomadas com essa angústia. Qualquer coisa que falarem para ela que vai tirar essa angústia, qualquer coisa que explicar o sumiço das pessoas,
por que não estão mais ali, o que aconteceu, as pessoas vão aceitar, porque elas não vão ter nem raciocínio. A mente das pessoas vai estar totalmente tomada pelas coisas desse mundo. Como se os diabos tivessem livre acesso para fazer o que quiser. Já não é mais uma coisa que só Deus tem acesso aos pensamentos. Já é uma coisa que Satanás vai ter 100% de controle na mente das pessoas. Não só por fora ali oferecendo as coisas, mas diretamente dentro da mente das pessoas. Certo. E a visão que você tinha das pessoas se jogando na linha dos metrô? As pessoas, elas estavam como se estivessem zumbizadas, zumbis? Sim, inclusive jogavam. A pele das pessoas, a aparência das pessoas, o jeito que as pessoas estavam, como se não tivesse expressão. As pessoas simplesmente vinham e se jogavam, se quebravam, aí colocava os ossos de volta no lugar. Às vezes outra pessoa que caiu junto ia lá, ajudava aquela pessoa, colocava às vezes o pescoço de volta no lugar. As pessoas não morriam. As pessoas se jogavam e não morriam. Como a Bíblia fala. Quebravam o pescoço, quebravam os braços, sangrava muito pouco quando caía. Às vezes era fratura exposta. Eu ficava olhando, vai sangrar, e não sangrava. A pessoa sangrava um pouco, parava de sangrar, colocava o osso de volta no lugar e saía andando como se nada tivesse acontecido. E era uma fila gigantesca de pessoas. Eu não conseguia enxergar o fim, tanto de um lado do trilho que eu conseguia ver, como do outro lado, que estava um pouco mais afastado. Eu não conseguia enxergar o final da fila. E de todos os lados as pessoas se jogavam. Certo. É como com aquela passagem da Bíblia que fala que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Exatamente. Não é? As pessoas, elas vão se jogar e vão continuar ali andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, com perna quebrada, com braço quebrado, com fratura exposta, e nada acontece. Não tem expressão, não tem dor, não tem choro, não tem nada. As pessoas vão estar simplesmente zumbizando, andando como zumbis. Certo. E assim, então a sensação que a gente tem do seu sonho é de que algo vai acontecer, né? Como se estivesse começando algo no seu sonho também, né? Que algo vai acontecer que vai fazer com que a gente precise fugir para algum lugar. Exatamente. E que nesse período de fuga que algo está acontecendo, acontece o arrebatamento, é isso? Exatamente. E todo esse contexto que você vai vendo em flashes, né? Como se fosse pedaços. São flashes, é como se eu dormisse e acordasse no outro ambiente. Certo. E por 6 vezes aconteceu isso. Eu volto no começo, sonho tudo de novo. Eu saindo do meu ambiente de trabalho e a gente entrando no carro, eu olhando para minha mãe. Novamente, de novo, eu vejo o planeta lá, o sol, não sei, enorme, lançando fogo. Eu vejo as pessoas se jogando do trilho. Por 6 vezes eu vejo a mesma coisa. Todas as coisas que eu contei aqui eu vejo por 6 vezes. Uma confirmação Uma mesmo, confirmação, né? Por 6 vezes. Começa tudo até o final, volta de novo. Começa tudo até o final, volta de novo. Mas a parte que mais me impressiona é sentir, olhando para a terra, a angústia das pessoas, porque é um sentimento que não tem nem como explicar. A gente sabe que quando uma pessoa está com depressão, ela não tem vontade de fazer nada, ela não consegue fazer nada, ela vive à base de remédio, e o Espírito Santo ainda está na terra, então isso tem um limite. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas se matam. Imagina sem o Espírito Santo na terra. Porque naquele momento ali as pessoas vão estar com uma angústia que elas nunca sentiram. Todas as pessoas, sem exceção. O único lugar na terra que a sensação era diferente era em Israel. Em Israel a sensação era diferente. É como se ali ainda tivesse coisas para acontecer. Como se ali ainda tivesse o Espírito Santo ainda de olho. Mas é o único lugar. Qualquer outro ambiente da terra naquele momento estava tomado por essa angústia. Você tinha acesso às pessoas, você não via. Eu não via. Eu conseguia, como se eu ouvisse as pessoas naquele ambiente ali, conseguisse imaginar o ambiente onde as pessoas estavam. Dentro das suas casas, nas ruas, nos seus trabalhos, dentro de veículos, em qualquer lugar. Eu conseguia escutar o choro das pessoas, a angústia das pessoas, as pessoas correndo desesperado, perguntando por seus filhos, perguntando por seus maridos, perguntando por seus amigos, por seus primos, tentando ligar. De todas as formas, as pessoas tremiam tanto quando tentavam pegar um telefone para ligar para alguém, não conseguiam ligar para saber se a pessoa estava ou não estava mais. E essas pessoas sabiam, todas as pessoas sabiam que tinham ficado. Só que depois disso elas iam aceitar qualquer coisa, porque a mente delas ia ficar tomada. Só que elas sabiam. E as pessoas que não tinham tomado a picada,
elas tinham uma sensação muito maior, como se elas entendessem naquele momento que elas não fizeram o necessário para ser arrebatadas. Tiveram a oportunidade, porque Deus vai dar a oportunidade, vai, é o que eu falei. Eu tenho como se fosse uma lembrança da minha família, do meu pai, da minha mãe, em frente a essa televisão, e as pessoas ali ajoelhando, várias pessoas que eu não conheço, como ajoelhando. Como se tivesse algo nelas ainda que precisasse Exatamente, ser... e as pessoas ali se arrependendo, no último momento se arrependendo. E depois daquilo é como se as pessoas tivessem sido arrancadas. É o que eu tenho de lembrança, eu não vivi esse, é o que eu falei, eu não sonhei esse momento, mas quando eu estava nas nuvens, é como se eu tivesse acesso a essa lembrança. Como se eu lembrasse daquele acontecimento, como se eu tivesse vivido aquilo. Mas isso eu não sonhei. Eu conseguia vislumbrar, como se eu tivesse passado por aquilo. E diversas outras situações. Sabia quem tinha ficado de pessoas conhecidas, de diversas pessoas, de familiares, de clientes que eu tenho no meu ambiente de trabalho, que eu conheço, que muitas das vezes eu peguei dentro da loja as coisas que vem acontecendo, e as pessoas muitas vezes não deram bola, ou escutaram, mas continuaram seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. E as pessoas naquele momento elas lembravam e choravam, pranteavam no chão, um choro incessante. Olhavam para os seus familiares que ainda estavam ali, acusavam um ao outro. As pessoas sabiam que tinham ficado. Certo, meu filho. Você tem lembrança de mais alguma coisa que você quer falar? Não. Não? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Tchau. A paz. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar um dos testemunhos que me deixou arrepiado. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, também ficou perturbado com esse testemunho. Porque o Apocalipse, ele vai ser muito mais pior do que nós imaginamos. Porque quando nós lemos o que virá sobre a terra, nós temos um tipo de imaginação. Mas diante do relato, da oratória incrível desse jovem, vai ser 100 vezes pior. E o que ele relatou aqui para nós, meus irmãos, vai acontecer. E nós estamos muito perto de ver o Apocalipse se cumprir na íntegra sobre a terra. E ele falou algo aqui muito estremecedor, que foi os momentos, que estavam acontecendo sobre a terra, o abalo, as estruturas da terra foram abaladas, os poderes dos céus foram abalados, porque o livro de Apocalipse fala isso, e ele presenciou, meus irmãos, terremotos, acontecimentos terríveis sobre a terra, e um ponto crucial e interessante que ele falou aqui é sobre as pessoas acusarem os crentes, os evangélicos, que a culpa de tudo isso é dos crentes. É isso que vai acontecer, meus irmãos, sabe por quê? Diante do testemunho dele, quando ele estava relatando aqui, eu prestei atenção que os momentos terríveis que estavam acontecendo sobre a terra, a igreja ainda estava aqui. Se vocês prestarem atenção, ele falou que depois desses acontecimentos que estavam acontecendo sobre a terra, a igreja foi retirada, ele também foi retirado, ele foi para o céu. Então, meus irmãos, a igreja ela vai passar um pedaço dos momentos terríveis do livro de Apocalipse, porque é necessário, escuta isso aqui, a Bíblia fala disso, é necessário que o filho da perdição se levante. O filho da perdição, o iníquo, o anticristo, ele tem que caçar a igreja, ele tem que perseguir os filhos do Criador. É necessário que isso aconteça, meus irmãos, e o jovem presenciou isso acontecer. Outro ponto interessante que eu quero frisar aqui é que ele falou que o Espírito Santo saiu da terra, se retirou do coração das pessoas. E ali começou a haver acontecimentos, atrocidades terríveis. Meu irmão, minha irmã, o que está freando a maldade do homem é o Espírito Santo do Criador. Se o Espírito Santo parar de agir no coração das pessoas,
as pessoas vão ficar com ódio nos seus corações, vai ter sangue nos olhos para acusar o próximo e fazer maldade contra o próximo. Porque se não for o Espírito Santo para frear as pessoas, o mundo já seria o verdadeiro inferno. E o que esse jovem presenciou aqui foi um grande alerta para a igreja e para a humanidade se preparar para o maior acontecimento que virá sobre a terra, o cumprimento do livro de Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, preparem-se, santifiquem-se, ande na verdade, ande em justiça, para que o Espírito Santo permaneça em vossos corações, porque quando esse momento chegar, meu irmão, minha irmã, vai ser algo aterrorizante. Porque diante da cena que o jovem presenciou, foi uma cena caótica, terrível, de grito, de desespero e ranger de dentes. Quando a igreja for arrebatada, meu irmão, minha irmã, prepare-se, aqueles que ficarem, para os piores acontecimentos que virão sobre a terra. Os últimos flagelos, as últimas pragas vão cair sobre a terra. O ser humano vai ficar completamente aterrorizado diante do que virá sobre o mundo. Portanto, meus irmãos, o que esse jovem presenciou é um grande alerta para a humanidade se preparar, porque coisas terríveis estão a caminho. Meu irmão, minha irmã, o que esse jovem presenciou está dentro da Bíblia. Quando você esfolheia a Bíblia, mais precisamente lá no livro de Apocalipse, e você começa a ler os acontecimentos, um dos acontecimentos terríveis que virão à terra está escrito em Apocalipse 9, igreja. Apocalipse 9, irmãos. Lê lá para você ver, e você vai ver um dos piores acontecimentos vindo ao mundo e o ser humano sendo completamente afetado. Igreja, irmãos, irmãs, nós estamos sob aviso. O mundo está sendo avisado que o Apocalipse vai se cumprir. O iníquo, o anticristo já está entre nós, anda entre nós. Muito em breve vai se levantar um governo único, será imposto, meus queridos, uma lei. Nós seremos obrigados a observar uma lei que o anticristo vai impor, chamado marca da besta, e você vai ter que colocar sobre si. Se você não colocar sobre si, você será perseguido, caçado, encarcerado, eliminado. Meus irmãos, olha só os momentos que nós estamos pertinho de viver. E a igreja está dormindo. A igreja está adormecida. A igreja tem que acordar. Esses momentos estão batendo as portas. Jesus está voltando e ele vem para arrebatar uma igreja que se santificou e se preparou, porque Deus quer tirar os seus filhos desses momentos terríveis que vão vir sobre a terra. Eu exorto a você, irmão e irmã, leiam o livro de Apocalipse e vocês vão ver na íntegra tudo o que o jovem falou aqui para nós. Vai acontecer exatamente o que está escrito e exatamente o que o jovem falou aqui, o que aconteceu nos seus sonhos proféticos. 6 sonhos proféticos, meus irmãos, em uma única noite. E isso é um grande alerta para que eu e você pudéssemos nos preparar, porque, igreja, esses momentos estão chegando. Eu e você precisamos buscar força do Criador, pedir orientação e principalmente força ao Deus Todo-Poderoso para que nós possamos passar por esses momentos louvando e exaltando o Criador, porque é necessário que muitos padeçam por esses acontecimentos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Bom, meus queridos, eu espero que o vídeo de hoje tenha te deixado informado sobre o que virá sobre a terra, mais precisamente com o cumprimento das Escrituras em Apocalipse, onde João escreveu, testificou, e foi o próprio João que viu tudo acontecer. E esse jovem do testemunho relatou aqui um sonho profético muito impactante,
que serve de alerta para a igreja se preparar muito mais melhor e se santificar, porque esses momentos, meus irmãos, estão batendo as portas. E se porventura você ainda não deixou o seu like, seu joinha, o momento é agora. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube também distribua esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de assistir o testemunho desse jovem e se prepararem para os acontecimentos de Apocalipse que está para chegar sobre a terra. E não estamos longe não, meus irmãos, estamos muito perto de ver isso acontecer. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que estão sendo postados aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual, para que realmente haja um abalo estrutural nas nossas vidas, para que nós possamos acordar-nos e ver que o Rei dos Reis está às portas. E dito mais, pessoal, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.